O Victor Fagundes escreveu o seguinte comentário num short que eu fiz sobre algumas coisas que atrapalham a minha imersão na leitura. Vamos ver o que ele escreveu. Se isso atrapalha a imersão, é porque não estava imerso. Na vida tem coisas muito mais sérias a se preocupar. Se for deixar de fazer algo por alguma bobagem, vai se privar de muita coisa. Se tem algum problema de raciocínio e os erros te afetam, tenta deixar como uma tarefa identificar todos os erros e depois faz a resenha. Muito bem, Victor, primeiro agradecer o teu comentário, valeu mesmo. Não foi um dos comentários que eu mais gostei, mas tudo bem, vamos responder. Na verdade, não vou responder nada, porque ele não fez nenhuma pergunta, eu vou comentar esse comentário. Victor, o negócio é o seguinte, quando eu tô lendo um livro, eu fico tão imerso na história, eu fico acompanhando a jornada dos personagens de forma tão forte que eu, acredite ou não, esqueço que eu tô lendo um livro. Aquele short, inclusive, que eu fiz é sobre o livro O Senhor dos Anéis. Eu estava lendo, se eu não me engano, As Duas Torres. E pra quem leu O Senhor dos Anéis, pra quem viu o filme do Senhor dos Anéis, ou os filmes do Senhor dos Anéis, sabe que lá tem muitas palavras diferentes. Os próprios nomes dos personagens não são comuns. Nós temos lá Galadriel, nós temos o Frodo, nós temos Gandalf, nós temos o Aragorn, nós temos o Legolas, isso pra falar os mais conhecidos, mas tem também a Pedra de Orthanc, Elendil, tem várias palavras, nomes de cidades, nomes de regiões, que são palavras que a gente tem pouco contato no nosso dia a dia. Então, quando eu leio essas palavras, eu preciso prestar atenção se eu estou lendo elas de forma correta, eu tento montar essas palavras no contexto da história, e quando veio aquela palavra que eu falei ali, pereguntou, a primeira reação do meu cérebro é, pereguntou, seria o nome de um personagem? Será que é alguma cidade, alguma região que eu passei e não percebi? Na mesma hora, porque esse processo ele é muito rápido, na mesma hora o meu cérebro diz pra mim mesmo, não, isso é um erro de português. E aí nesse momento eu fico me perguntando, erro de português? E aí eu saio da história e eu percebo que eu estava lendo um livro. Sério, eu chego nesse nível de profundidade. Eu entro tão dentro da história, eu fico tão imerso na história que eu me coloco como sendo uma terceira pessoa dentro do universo que está sendo contado. Parece que eu sou o cameraman, eu estou observando tudo ali dentro da história. E quando eu vejo um erro de português, ou palavras repetidas, coisas do gênero, eu saio da história. E aí eu percebo que eu tô lendo um livro e isso me tira um pouco da imersão. Só que, Victor, assim, é óbvio que 3 segundos depois eu começo a reler a história e eu volto a entrar na história, a imergir na história sem nenhum problema. Eu chamei a atenção naquele short porque na mesma página tinha 2 erros de português. E aí, realmente eu fiquei um pouco mais chateado. Mas é claro que no short eu coloquei um pouco de exagero, porque realmente era pra ser uma piada. Não que não me incomode, não que eu não saia da história, mas eu não chego a abandonar a leitura por causa disso. Victor, muito obrigado pelo teu comentário, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.